Chegamos à casa na floresta quando um senhor com lenha nos parou, caluniou e tememos ser roubados. Ele só perguntou para onde íamos e dissemos que seguíamos alguém que achávamos ter entrado naquela casa. Ele nos disse para nunca nos aproximarmos dali, que ali o único ser que habitava era uma bruxa. Comunidade, muito obrigado por terem nos acompanhado neste outubro de relatos. Hoje com um especial de Noite das Bruxas, que esperamos que vocês aproveitem bastante, porque foi preparado com muito carinho para vocês, selecionando algumas das histórias mais assustadoras, mais adequadas para esta noite, que recebemos nos últimos meses. Desejamos de todo o coração que tenham um feliz Halloween e não se esqueçam de ficar até o final, vai valer a pena. Um cumprimento muito especial a todos que usam este episódio como trilha sonora para a sua Noite das Bruxas, porque vocês serão, sem dúvida, os próximos protagonistas de Relatos da Noite. Não sei se alguém já passou por isso, espero que não, mas todo Halloween lembro do que aconteceu comigo. Eu tinha 8 anos e morava com meus pais e minha irmã mais velha em uma casa de 2 andares, de tamanho médio, em um bairro bem tranquilo. Era final de outubro, bem naquela época em que todo mundo já tem decorações e as noites começam a ficar frias quando já se sente o outono. Lembro que nas casas próximas penduravam bruxas, abóboras iluminadas e tocavam risadas gravadas típicas da temporada. Por isso, quando ouvi a primeira risada naquela noite, achei que era uma daquelas decorações ao longe. Mas não era. Preciso explicar que minha irmã, que tinha 10 anos, não estava em casa naquela noite. Não estava no nosso quarto comigo, na cama, na minha frente. Ela tinha passado por uma cirurgia de emergência de apêndice e meus pais ficaram com ela no hospital. Eu fiquei aos cuidados de uma vizinha, Dona June, uma senhora boa, mas já bem idosa. Ela dormiu no sofá e pediu que eu subisse para o quarto e dormisse cedo. Eu tentei fazer isso, mas o silêncio na casa era muito estranho. Tudo parecia diferente sem a minha irmã na outra cama. Não havia conversas, nem respirações, nem movimento, nem aquele som dos cobertores quando alguém se ajeita. Fiquei um tempo olhando para o teto e acho que dormi por alguns minutos até que ouvi algo que me fez abrir os olhos. Era uma risada bem baixinha, como de mulher ou de uma menina velha. Não sei como explicar. Vinha de debaixo da cama da minha irmã. Primeiro quis pensar que eram os vizinhos. Algumas pessoas colocavam alto-falantes do lado de fora para transmitir sons de terror naqueles dias. Mas o som não vinha da rua, vinha dali, de dentro do quarto. Me cobri com o cobertor, tentando não me mexer. Eu repetia para mim que era um sonho, e, se ficasse quieto, aquilo passaria, mas a risada continuou. Era uma risada rouca, suja, como se a garganta de quem ria estivesse cheia de poeira. Então ouvi algo como se arranhasse o chão, e já estava completamente claro. O som realmente vinha debaixo da cama da minha irmã. Eu tinha uma lanterninha rosa de plástico que usava para ler debaixo dos lençóis durante as brincadeiras, e eu peguei ela com a mão tremendo. Desci devagarinho da minha cama, senti o chão muito gelado, andei na ponta dos pés e olhei lá para baixo. Lá embaixo, tinha, juro por Deus, uma senhora, uma velhinha bem magra, com o cabelo grisalho cheio de terra. Ela parecia ter cavado na lama com o rosto manchado. Ela usava uma espécie de vestido ou bata preta e as mãos eram tão finas que dava para ver os ossos sob a pele. Ela me olhou diretamente com os olhos bem abertos, sem parar de rir.
Foi uma imagem tão terrível que eu fiquei paralisada, nem sequer gritei, só senti que minhas pernas não respondiam, que eu estava fazendo xixi. Depois, quando consegui respirar sem pensar, corri para as escadas e desci gritando. Dona June estava no sofá, mas não despertava. Gritei, chamei seu nome várias vezes, sacudi e puxei seu braço, mas nada. Corri até a cozinha, peguei a jarra e voltei. Joguei água no rosto dela e ela abriu os olhos assustada. "O que foi, menina?" Eu disse já irritado. Apontei para cima sem conseguir falar direito. Acho que eu só dizia: tem alguém debaixo da cama da minha irmã. Ela subiu as escadas ainda brava. Eu fiquei embaixo esperando, ouvindo. Segundos depois, ouvi um grito. Ela desceu correndo, me pegou pela mão e me levou para sua casa. Naquela noite, dormi na sala dela, coberto por um cobertor com cheiro de eucalipto. Ela só me deixou voltar quando meus pais chegaram. Quando eles voltaram, eu ainda estava tremendo. Contei tudo para ela e minha mãe subiu para o quarto com meu pai. Eles olharam debaixo da cama e eu me lembro muito bem daquele grito da minha mãe. Não me deixaram subir, mas consegui ouvir quando eles falaram baixo na cozinha. Quando disseram que tinha muita terra ali, como se alguém muito sujo tivesse se escondido, disseram que encontraram um paninho vermelho com algo dentro, um osso ou algo que parecia ser. Meu pai colocou isso num saco e levou à igreja, acho. Ele nunca disse para onde, só pediu para eu não me preocupar mais. Nunca soube mais nada. Ninguém quis falar sobre o assunto. Mas poucos dias depois colocaram grades em todas as janelas e desde então, naquela casa sempre deixamos uma lâmpada acesa. Mesmo que seja uma pequena. Nunca soube quem era aquela velha ou suas intenções. Mas quando penso nela, só consigo pensar é que ela era uma bruxa. Boa noite para toda a comunidade de relatos e para você, Uriel. Acompanho o programa há anos, mas nunca tive coragem de contar essa história. Hoje, neste mês de outubro, é o mês das sombras e das bruxas. Quero fazer isso porque foi justamente em outubro de 2019, quando vivemos algo que até hoje ainda nos arrepia. Meu nome é José, e apesar de estar lá, não fui quem mais sofreu naquela madrugada de 31 de outubro. O verdadeiro protagonista foi meu primo mais velho, Pepe. Ele foi quem enfrentou o que depois todos nós chamamos de a bruxa do Hulero. Todo ano visitamos o rancho da família nessa época. É uma tradição. Celebramos o chantolo, lembramos dos que já se foram e nos desconectamos de tudo. Sem sinal, sem internet, só o silêncio do campo, os grilos e o vento entre os laranjais. Aquele dia foi perfeito. Risadas, abraços, histórias e xícaras na mesa. Mas quando a noite caiu, algo mudou. O ambiente ficou mais frio. Todos começaram a se preparar para dormir. A casa está no fim de uma rua pavimentada com hectares de laranjais atrás até as colinas. Dos lados só há um estábulo e algumas construções pequenas. A cozinha era separada dos quartos, parecendo uma casinha aberta com paredes de até meio metro. De dia, ela parece acolhedora, familiar, mas à noite o vento atravessa tudo e parece que respira junto com você. A casa principal possui 4 quartos e 2 banheiros. As mulheres ficaram no maior quarto, o do meio. Como a fechadura da porta estava quebrada, elas empilharam malas na entrada para impedir que o vento a abrisse. Meus tios e meus avós dormiram no fundo, e nós, Pepe, seu irmão Miguel e eu, dormimos no quarto ao lado do delas. Esse não tinha porta, só uma cortina fina que se mexia toda vez que o vento entrava. Apagamos a luz perto da meia-noite. Eu estava dormindo perto da entrada, Miguel no meio e Pepe no fundo. Tudo estava em silêncio.
até que algo mudou. Pepe conta que uma brisa gelada entrou no quarto, tão fria que percorreu suas costas. Ele se cobriu com o cobertor até a cabeça. E então ele ouviu uma voz suave e infantil que disse: Oi. Ouviu minha resposta ao cumprimento. Ele ficou tenso, não reconheceu a voz da menina, mas fingiu dormir. A conversa continuou. Ela me perguntou meu nome e eu disse para ela. Eu perguntei o nome dela, mas Pepe não conseguiu ouvir direito. Até então, ele pensava ser uma brincadeira, até que a menina falou novamente. Quantos anos você tem? Eu respondi para ela. E então, com uma voz que já não soava tão infantil, ela disse: Tenho 150 anos. O coração de Pepe começou a bater muito forte. Ele não conseguia se mover, não conseguia respirar direito, só ouvia o silêncio pesado do quarto. E então a voz perguntou: E o bebê? Onde está? Eu posso senti-la pelo cheiro. Ela está perto. Nesse momento, Pepe tentou se mover, mas seu corpo não respondeu. De repente, algo caiu sobre ele. Milhares de fios longos e frios deslizaram em seu rosto, cobriram sua boca, se enrolaram em seu pescoço, entraram entre seus lábios. Estavam sufocando ele. Ele tentou gritar, mas não conseguiu, e então a voz mudou de novo. Já não era mais a voz de uma menina, era a de uma senhora rouca, seca, bem perto dele. Eu sei que tem um bebê aqui. Me diga onde está. Ou eu vou levar você. Esse bebê era minha irmã, que ainda não tinha sido batizada. Pepe, com o pouco que conseguia mexer, levantou o braço e apontou para fora, para a rua, para umas casas distantes, como se quisesse desviar a atenção. A voz disse: Vou até lá. Mas se não estiver lá, vou voltar por você. De repente, o peso desapareceu, os cabelos se soltaram e já não estavam mais lá. A cortina da entrada se levantou de repente, como se algo tivesse saído do quarto com uma rajada de vento. Pepe se levantou imediatamente, pegou seu celular. Eram 5h40 da manhã. Acendeu a luz do quarto. Miguel e eu continuávamos profundamente adormecidos. Ele tentou nos acordar, mas nós o ignoramos. Dissemos, irritados, para ele ficar quieto e nos deixar dormir, achando que ele só estava brincando. Pepe não apagou mais a luz. Ele não quis fechar os olhos nem por mais um segundo. Ao amanhecer, com os primeiros raios de sol entrando no quarto, ele foi direto para o quarto das mulheres. A bebê ainda estava lá. Minha tia, que é daquelas pessoas que sentem quando há algo estranho, ouviu atentamente. Minha mãe ficou preocupada ao saber do ocorrido e minha tia relatou o que sentiu. Ela contou que, por volta das 3 da manhã, sentiu um ambiente estranho e percebeu alguém tentando abrir sua porta. Lembrando que a fechadura estava quebrada e elas tiveram que empurrar malas contra a porta para travá-la. A filha dela, minha prima, também percebeu porque estava acordada e a viu com medo. Minha tia pediu que ela rezasse, tudo ficaria bem e que dormisse. Logo depois, pararam de forçar a porta e tudo se acalmou. Elas voltaram a dormir. Eu só acordei perto das 9 quando Pepe nos acordou, a Miguel e a mim com uma risada nervosa. E aí, como vai sua namorada de 150 anos? Ele me perguntou. Eu achei que ele estava brincando. Fui lavar o rosto e quando voltei, ele começou a nos contar tudo. No início rimos, mas ao chegar na cozinha e ver a expressão de todos, quando percebemos que minha mãe e minha tia não estavam lá porque tinham saído para buscar algumas coisas, entendemos que não era brincadeira. Perto do meio-dia, minha mãe e tia voltaram.
Elas trouxeram velas, água benta e ervas. Elas percorreram toda a casa e, quando chegaram ao nosso quarto, encontraram no canto onde Pepe tinha dormido vários cabelos longos, cabelos velhos, ressecados, como se estivessem guardados ali há sabe-se lá quanto tempo. Eles queimaram sem pensar 2 vezes. Naquela mesma tarde, voltamos para a cidade. Minha mãe e minha tia disseram que tinham medo que aquilo voltasse, aquilo que tinha chegado de madrugada. E depois disso, batizamos minha irmã. Continuamos celebrando o chantolo, continuamos acendendo a fogueira e contando histórias quando chega outubro. Mas após aquela noite, sempre que é dia 31, ninguém dorme nesse quarto, ninguém. Hoje, para mim, já é só mais uma história, mas pro meu primo Pepe foi uma noite que nunca vai se apagar. Seria um prazer ouvir essa história no seu podcast e, se puder, manda um abraço pro Pepe, que agora tá morando fora por causa do trabalho. Onde quer que ele esteja. Ainda dá arrepios nele lembrar da bruxa de El Rulero. Meu pai se chama Lucas, e ele me contou essa história várias vezes, embora nunca do mesmo jeito. Às vezes parecia que ele queria esquecer, e outras vezes era como se precisasse lembrar para se convencer de que realmente aconteceu. Ele cresceu em uma colônia nos arredores da cidade, quando ainda havia muito campo, terrenos vazios e casas separadas por árvores. Era um lugar onde as crianças passavam o dia brincando fora, correndo e se escondendo no mato, procurando lagartixas nas pedras. Quando o sol sumia atrás dos morros e começava a escurecer, todas as mães saíam gritando o nome dos filhos. Lucas, vem jantar, Fernando já pra dentro. Era como uma regra não escrita. Se anoitecesse, todos corriam para casa, ninguém ficava do lado de fora. Meu pai dizia que quando era criança não tinha medo do campo, nem das árvores, nem dos sons do mato. O que dava medo para ele era aquele momento, justamente quando o sol começava a se pôr e tudo se enchia de sombras alongadas. Ele dizia que nesse horário entre dia e noite, às vezes viam coisas estranhas, como o menino. Ele disse que o menino aparecia quase todo dia, sempre no mesmo horário, para vê-los brincar. Quando guardavam as bolinhas de gude ou carrinhos, ele surgia entre as árvores ao longe. Ele tinha o cabelo preto, comprido, bem liso, e usava roupas velhas e muito amassadas. Ele nunca falava, até parecia que não conseguia, mas fazia sinais com as mãos, cumprimentando-os. Dizia para que o seguissem. Eles riam, faziam sinais para que ele viesse até eles, para que brincasse com eles. Mas o menino só balançava a cabeça e voltava para o mato. Às vezes, quando voltavam no dia seguinte, o viam quase entre os arbustos, como se os esperasse. Semanas se passaram até que, num dia em que estavam só meu pai e Fernando, o menino reapareceu. Era uma tarde muito escura, muito nublada, parecia que ia ter uma tempestade e os outros não iam sair para jogar. O menino estava entre as árvores, os observando. Meu pai contou que desta vez ele não sorriu. Havia algo diferente no olhar dele. Parecia diferente. Fernando foi o primeiro a dizer isso. E se a gente seguir ele? Só para ver onde ele mora? Meu pai hesitou, mas o menino repetiu o sinal lentamente, como se os aguardasse. Ele correu e eles o seguiram. O menino vai rápido, mas sem barulho. Eles passaram por arbustos, pedras e terra solta. Meu pai dizia que, mesmo sendo seguido de perto, nunca o alcançavam, pois parecia flutuar entre os galhos. Eles o viram parar diante de uma pequena casinha de madeira entre as árvores. A porta estava entreaberta e lá dentro dava para ver umas luzes alaranjadas como de velas. Não havia fios ou postes de luz próximos.
Lucas achou que o menino morava com os pais e que eles poderiam permitir que ele saísse para brincar. Ele deu um passo em direção à porta, mas antes que pudesse bater, um grito os parou. Um senhor que descia do morro carregando lenha nos ombros. Quando os viu, largou tudo no chão e correu até eles. Agarrou-os pelos braços com força, um de cada lado, e começou a puxá-los sem dizer uma palavra sequer. Depois de se afastarem vários metros, e só então o homem falou. Ele perguntou o que faziam ali, se estavam loucos. Quando meu pai explicou que só seguiam o menino dali, o senhor ficou pálido. Aqui não tem nenhuma criança, ele disse. Essa é a casa da bruxa. Ele contou que desde que o próprio avô dele era criança, aquela casa estava ali, habitada pela mesma mulher de sempre, que sempre estava sozinha, que sempre procurava companhia. As crianças não entenderam nada, só sabiam que o senhor, um senhor já bem idoso, tremia enquanto falava. Acompanhou-os até a entrada da colônia, até a civilização. Antes de deixá-los ir, ele os advertiu. Se virem o menino novamente, corram, mas na direção contrária, de volta para o vilarejo. Jamais entrem na floresta quando ele estiver lá. Meu pai disse que quando falou ele, o velhinho fez aspas com as mãos, como se ainda não acreditasse que se tratava mesmo de uma criança. Naquela noite, meu pai não dormiu, dizia que não conseguia tirar da cabeça o rosto do menino, aquele jeito como ele olhava para eles da casa, com uma expressão que já não parecia de brincadeira. Os anos se passaram, o campo foi se enchendo de casas, as ruas foram asfaltadas e muitas famílias novas vieram morar ali. Mas aquela casa no morro continuava entre as árvores, pequena, com o telhado afundado, com as janelas cobertas por panos. Diziam que às vezes havia luz lá dentro, mas ninguém via alguém entrar ou sair. Quando meu pai saiu do povoado daquela colônia, já na adolescência, ainda continuavam dizendo que, à tarde, quando o sol começava a se pôr, dava para ver um menino entre as árvores. Que não falava, só observava quem estava brincando e fazia sinais com a mão, como se os convidasse a segui-lo. Eu nunca fui a esse lugar, mas quando meu pai me conta essa parte, sinto que ele se conecta com um medo que nunca superou, que nunca vai conseguir esquecer completamente. Comunidade, como sempre, quero lembrar vocês que vou deixar aqui na descrição do episódio. A seguir, temos uma história muito, muito especial, mais do que uma história de terror. É um testemunho, o testemunho de como é ser uma bruxa. Agradecemos a Graciela por compartilhar sua experiência, e se houver mais alguém aí fora nos ouvindo, uma bruxa de verdade, e pensa que relatamos coisas imprecisas, também convidamos você a compartilhar sua versão, sua história. Continuamos com relatos da noite. Olá, Uriel, e boa noite, comunidade. Meu nome é Graciela P. e moro no estado do México. É a primeira vez que escrevo algo assim. Na verdade, fico um pouco nervosa, mas também senti que já estava na hora de contar. Nunca tinha dito isso em voz alta, mas sim, eu sou uma bruxa. E acho engraçado quando vejo na internet tantas pessoas vestidas de preto, dançando com seus chapéus pontudos, seus colares e o famoso nó de bruxa. Todo mundo fala desse nó como se fosse o amuleto mais poderoso que existe, mas a verdade é que ele só serve para quem sabe usá-lo, para quem realmente tem o dom. Não é proteção, como fazem parecer, e sim equilíbrio. É algo que ajuda a manter em harmonia os elementos que as verdadeiras bruxas podemos dominar. E sim, ficou popular. Mas te garanto que uma pedra preparada ou até mesmo um graveto bem escolhido pode te proteger muito mais do que esse nó que todos ostentam. Meu elemento mais forte sempre foi a água, que se comunica comigo com mais clareza.
O fogo me concede o que peço, o vento leva embora o que quero afastar. E a terra me dá energia, rejuvenesce minha alma, mas de todas é a água que me guia. Às vezes rio ao ver pessoas que se dizem bruxas e se anunciam por aí. Nós não somos assim. As verdadeiras não se vestem de um jeito especial nem ficam buscando atenção. Somos solitárias, e embora pareça triste, o amor quase nunca dá certo pra gente. De um jeito ou de outro, sempre acabamos sozinhas. É o destino das bruxas. Por isso, eu teria adorado que minha história fosse contada no dia 31 de outubro, porque, além de ser meu aniversário, é o ano novo das bruxas. A noite do Sabá, para nós, esse dia marca o início do ano. A noite em que tudo o possível ou impossível vai se realizar. Quando conseguimos falar com o além, e eu digo nós porque falo daquelas que não se anunciam, das que não gravam vídeos dando feitiços ou remédios, falo das que nasceram com isso. Eu, por exemplo, nasci enquanto minha avó paterna celebrava seu sabá com várias outras mulheres. Nasci longe dela, mas somos da mesma linhagem. Assim que soube do meu nascimento, quis me procurar e me abençoar. Minha mãe, por outro lado, nunca se deu bem com ela. Sabia o que ela era e tinha medo dela. Jurou que não me deixaria vê-la, até que eu fosse batizado, mas minha avó de alguma forma conseguiu me encontrar. Dizem que ela sorriu ao me ver e acariciou minha cabeça por minutos. Minha herança vem do lado do meu pai, e embora eu não me importe que diga meu nome, prefiro que não mencione meus sobrenomes. Sou professora e sei bem quantas pessoas ouvem esse podcast. E além disso, minha avó era uma das bruxas mais conhecidas de Oaxaca. Por respeito à família, mudaremos o nome dela e peço que a chame só de Soledade. Dizem que ela podia virar bola de fogo. Como mencionei, nasci em um dos seus rituais em 31 de outubro, quando ela, como a mais velha do seu grupo, anunciou que eu herdaria sua energia, seu dom, que eu o teria quando ela não estivesse mais aqui. Ela instruiu que eu não fosse batizado. Mas daquela vez, quando minha mãe me viu segurando ela, enquanto tocava muito minha cabeça, ela ficou tão assustada que me levou imediatamente à igreja para que eu fosse batizado naquele momento. Ela achou que assim me livraria disso, mas não foi assim. Essa energia já estava dentro de mim. Minha mãe resolveu se mudar com meu pai e irmãos, longe da minha avó. Apesar de que 3 meses depois dessa visita, de finalmente ter me conhecido, minha avó faleceu. Alugaram uma casa e depois meu pai comprou um terreno isolado. Sempre digo que moro no fim do mundo. Lá não tinha água, nem luz, nem esgoto. Minha mãe cuidava dos materiais dos vizinhos e era assim que a gente se mantinha. Eu era apenas um bebê e dizem que eu adorava que me sentassem na terra. Que eu tocava a terra por um bom tempo, em silêncio, como se sentisse algo nela, e que havia algo muito estranho com o meu reflexo nos espelhos, que às vezes ficava embaçado, que outras vezes, quando me viam de longe, simplesmente não aparecia, e um dos meus irmãos chegou a dizer que o meu reflexo estava de pé enquanto eu estava sentada. Aos 5 anos, eu cuidava do meu irmão mais novo enquanto minha mãe trabalhava. Naquela época éramos crianças e os vizinhos nos ajudavam, acendiam a luz ou deixavam comida para nós. Aos 7 anos eu já falava coisas que depois viravam realidade. Avisei minha mãe que ela cairia no trabalho e machucaria os joelhos, e foi exatamente o que aconteceu. Uma vizinha que gostava muito de mim, um dia me viu brincando debaixo de um peru e disse que eu estava cada dia mais bonita, bagunçou meu cabelo com carinho. E eu, sem saber porquê, juro pra vocês, gritei com ela. Eu disse para ela se despedir do filho porque um amigo ia matá-lo. E foi exatamente isso que aconteceu naquele mesmo dia. Lembro porque me contaram e porque a vizinha nunca mais me olhou igual, nem se aproximou ou fez carinho no meu cabelo. Ela tinha medo.
Depois disso, minha mãe passou a me levar à igreja, me fazia rezar e perguntava se eu queria ser freira. Ela perguntava: não quero usar um vestido branco como o das freiras? Ficar perto de Deus? E eu só respondia: nem pensar, já basta você me fazer rezar. Nunca fui grosseiro. Não falo palavrões, porque acredito que a linguagem ruim afasta os espíritos e a maioria deles não é má. São almas que ainda não perceberam que já morreram. Com o tempo, aprendi a ficar quieto ao ver os mortos, especialmente quando eles falavam comigo ou se aproximavam da casa. No começo, eu contava para a minha mãe, mas ela ficava brava. Ela dizia: para com essas coisas, deixa eles irem embora. É melhor você não dar atenção para eles. Mas eu continuava vendo coisas, vendo situações que eu não conseguia explicar. Uma vez, uma senhora veio procurando pela filha desaparecida. Tinha se espalhado na vizinhança o que eu fazia e ela se aproximou de mim. Quando eu estava lá fora, quando não via minha mãe, ela me perguntou sobre a filha dela. Eu segurei as mãos dela e disse para procurar no lixão, onde havia um pneu queimado ainda soltando fumaça, que lá ela iria encontrar. E sim, lá encontraram. Eu não lembro como soube disso, só lembro de ter dito para ela. Outra mulher pediu minha ajuda porque o filho estava doente. Eu disse para ela que a namorada do filho dela tinha dado algo para ele comer e que no cemitério, em uma tumba, havia um frasco com a foto dele. Eles foram, confirmaram que tudo era verdade. Como agradecimento, ela me deu um casaco rosa, o presente mais bonito que já ganhei. Mas quando minha mãe viu, achou que eu tinha roubado e me bateu até se cansar. Mesmo tentando evitar, passei a ver mortos quase diariamente. Alguns falavam comigo, outros só me olhavam. Lembro muito bem que uma vez um deles me seguia pela rua e, desesperado, gritei para ele parar de me seguir. Ele parou na mesma hora e assim, naquele dia, eu soube que eles também podiam me obedecer. Durante um apagão à noite, alguém bateu 3 vezes na porta. Quando abri, vi uma senhora que me pediu água. Não deixei ela entrar, mas levei um copo e ela bebeu na minha frente. Antes de ir embora, ela me disse: nunca vou esquecer o que você fez por mim. Com o tempo, comecei a pesquisar, a ler, a entender porque tudo o que ela dizia se cumpria. Aos 15 anos descobri que era bruxa e que não era a única. Que várias mulheres me olhavam com um ódio que eu não entendia. Me casei jovem e fiquei 18 anos casada. Aos 17 conheci aquele que foi meu marido. Tivemos uma família, mas o ciúme dele complicou nosso relacionamento. Nesse tempo tão difícil, conheci Dona Joana também, uma mulher que sabia de feitiçaria. Cada vez que me via, ela dizia que eu tinha uma luz muito forte e que as mulheres que me olhavam com ódio eram bruxas também, que sentiam minha energia, que brilhava mais do que a delas e que me invejavam. Nunca deixe que elas te toquem nem cuspam em você, ela me disse, porque podem roubar o que sua avó te deixou. Mas isso seria difícil. Eu não tocava nas pessoas nem pela mão, porque via coisas, suas lembranças, suas dores. As bruxas veem a dor o tempo todo. Meu marido nunca gostou que eu evitasse o cemitério, mas ele não entendia que lá existem coisas que nem todos veem. Quando eu ia, em vez de visitar nossos túmulos, de ver e ouvir meus mortos, eu me dedicava a caminhar. Vocês nem imaginam quantas vezes achei trabalhos enterrados entre os túmulos. E tudo o que eu fazia era tirá-los, devolvê-los, mandar o mal de volta para a fonte, devolver o dano. Sabem, as verdadeiras bruxas não se expõem. Por isso eu acho engraçado quando vejo algumas nas redes sociais ensinando rituais. Se fossem verdadeiros, não fariam isso. Agora sou uma mulher mais madura. Tenho 3 filhos e sinto que 2 herdaram algo, não sei quanto, mas herdaram. Quando era criança, a mais velha falava com minha avó e outros espíritos. A mais nova, que agora está na universidade, não fala comigo sobre energias, mas eu sei que ela também sente.
Agora moro sozinha. Há pouco tempo conheci uma pessoa cristã que tem me ajudado muito a me aproximar do espiritual. Mas em toda lua cheia meu corpo começa a coçar, não durmo. Não como carne e ainda não cumprimento com aperto de mão. Gosto de andar descalço à noite, como quando era criança e sentia a terra. Moro em Chiconautla, no terreno que meu pai comprou na nossa infância. Adoro a solidão. Animais se aproximam de mim sem medo, alguns só querem companhia. Sei quando mentem ou falam de mim, bem ou mal, conheço ervas e remédios, e o que não sei, aprendo. E se você me perguntar quem é minha melhor conselheira, é a água. Ela me traz mensagens ou fofocas, como eu digo brincando. Sei que é clichê, mas gosto de preto. Tenho um espírito velho. Já reencarnei várias vezes, e na minha última vida eu sei que me chamei Lúcia, que vivi em Jalisco, que tive 3 filhos e um marido que amei muito. Quando ele morreu, jurei alcançá-lo na próxima vida, e vocês podem acreditar ou não, mas eu consegui. Agora ele se chama Javier, mas chegamos tarde. Ele é casado, e eu não pretendo interferir. Meu espírito acompanhante é a mesma mulher a quem dei água certa noite. Ela nunca me deixou, me protege, alerta e avisa quem se aproxima e por quê. O que eu não sei é se naquela noite em que a vi quando era criança ela ainda estava viva ou já era apenas um espírito. Se alguém me faz mal, eu devolvo na mesma moeda. Antes de abraçar um homem, prefiro abraçar uma árvore ou uma pedra, porque eles nunca mentem. E sim, eu já fiz coisas ruins e também devolvi o que fizeram comigo. E antes que alguém pergunte, não tenho um ponto nem trabalho para outros. Isso para mim são pequenas coisas. Claro, Uriel, não sei se minha história vai sair algum dia. Talvez não seja um relato da noite, mas é a minha vida e eu queria contar para vocês. Mas olha, não se preocupem, porque além dessa, eu tenho muitas outras histórias para contar. Do meu ponto de vista, né, as que vivi e as que presenciei. Mas todas terminam do mesmo jeito, porque sempre se cumpre o que eu digo e o que eu vejo. Eu ouço relatos da noite há anos. Eu uso desde que acordo, enquanto me arrumo para o trabalho e ao voltar para casa. E toda vez que faço isso, sinto que não estou sozinha. Estou com vocês, comunidade. Minha querida comunidade, antes de passar para a próxima história, lembro a vocês que somos absolutamente contra qualquer tipo de maus tratos aos animais, a qualquer um deles. Se vocês sentirem que estão sendo perseguidos por aí por uma bruxa ou um nauau transformado em alguma coisa, então espantem eles com palavrões ou aguentem firme. Mas nunca, nunca, nunca machuquem um bichinho. Isso não se faz aqui na comunidade Relatos da Noite. Levem essa mensagem, por favor. Dito isso, continuamos com a próxima história, com a vingança do Nahual. Olá, Uriel, ouço seu podcast há 2 anos. Desde pequeno, sempre me interessei por esses assuntos, embora tenha havido uma época em que eu nem conseguia falar sobre eles, por causa de uma experiência que vivi, que talvez seja uma história para outra ocasião. Enfim, estava ouvindo seus últimos relatos sobre bruxas e me lembrei de uma história que minha vovó paterna me contou quando eu era criança. Gostaria de compartilhá-la. Ela faleceu há 4 anos e, de certa forma, sinto que ao contá-la, estaria honrando sua memória. Minha avó dizia que tinha uma égua com a crina trançada pelos duendes à noite, ou que, na praia perto da casa dela, um cavaleiro cavalgava até sumir no mar. Mas entre todas as suas histórias, havia uma em particular que ela contava com muito pesar, pois tratava do último ano de vida do pai dela, do meu bisavô. Minha avó cresceu num assentamento rural na divisa de Tabasco e Veracruz. Vou te contar, mas peço que não diga o nome desse povoado pelos conhecidos que ainda vivem lá. A família da minha avó trabalhava com comércio de coco, cacau e milho.
Eles tinham terras para esses cultivos, além de gado e aves de criação, e a maior casa do lugar totalmente de madeira. Ela nos contava que um ano antes de seu pai falecer, começou a aparecer uma espécie de urubu branco muito grande do tamanho de uma pessoa, sempre no topo de um galpão. Tinha penas tão brancas que pareciam brilhar. Todas as noites, sem falta, quando meu bisavô chegava em casa, esse animal começava a cantar. Após alguns dias, minha bisavó avisou para ele ter cuidado, pois aquilo não era normal. Ela insistiu para que ele visitasse o padre da comunidade e meu bisavô, embora um pouco cético, concordou. Assim que chegaram, o padre o observou atentamente e disse que o perseguia não era um simples animal, mas algo que existia entre este mundo e o outro. Para eliminá-los, ele precisava de um tiro certeiro com bala de prata abençoada. E seguindo suas orientações, meu bisavô mandou fabricar 2 balas de prata. Após serem abençoadas com água da pia batismal, ele se preparou para agir. Numa noite, com 2 de seus filhos mais velhos, ele caçou aquela ave. Um dos meus tios conseguiu acertar um tiro e minha vovó contava que viu o animal cair do telhado para uns arbustos. No entanto, ao procurarem, tudo o que encontraram foram os galhos amassados, como se algo muito pesado tivesse caído ali, mas nenhum sinal do animal. Naquela noite, aquele pássaro não voltou, e meu bisavô pensou que aquela visita incômoda tinha fugido ou talvez tivesse morrido. Então decidiu continuar com sua vida, como sempre. Mas uma semana depois, meu bisavô foi até o vilarejo. Ao sair da loja comunitária, ele encontrou um homem que morava ali há menos de 2 meses. Esse sujeito, semanas antes, tinha pedido trabalho para ele, mas meu bisavô disse que não tinha vagas disponíveis, pois todos os seus filhos e filhas cuidavam do negócio. Vendo-o, o homem irritado disse: "Você me ferrou, Julian, mas agora eu vou ferrar você." Meu bisavô percebeu que o homem tinha um curativo no braço direito e que sua perna estava machucada, como se tivesse sofrido uma queda. Respondeu calmamente que não devia nada, nem o conhecia, e o sujeito apenas sorriu estranho e foi embora. Dias depois, meu bisavô começou a sentir um soluço simples e incômodo. No começo, ele não deu importância, mas o soluço persistia e não sumia com nenhum remédio caseiro. Tornou-se constante, permanente, sem uma causa clara nem explicação. Preocupado, ele buscou médicos da região, que também não encontraram a causa. Ele até fez exames para descartar doenças graves, como câncer, mas todos os resultados indicavam que ele estava com boa saúde. Com cada consulta, exame e viagem, a família foi enfrentando dificuldades econômicas. Meu bisavô vendeu seus terrenos, gado e pertences, restando só a vaca leiteira e algumas galinhas. Meus tios e minha avó decidiram levá-lo aos Estados Unidos para consultar um especialista, mas ele faleceu poucos dias antes da viagem. Quando a notícia da sua morte e do sofrimento da família se espalhou pelo Egido, começaram os boatos. Diziam que o homem que havia ameaçado meu bisavô era um nahual que queria ficar com tudo o que ele tinha. Além disso, depois daquela ameaça, ninguém voltou a ver esse sujeito na comunidade. Nunca encontraram explicação para o estranho sofrimento do meu bisavô. Parecia um feitiço vingativo, uma espécie de castigo que aquele homem, talvez um nahual rancoroso, havia lançado sobre ele. Antes de me despedir, deixe-me contar mais uma história. E é que minha avó também se lembrava de uma experiência especial que viveu com o pai dela, meu bisavô, depois que ele faleceu. Na noite em que meu pai nasceu, minha avó o amamentava.
Naquela época, era comum usar mosquiteiros nas camas contra mosquitos. De repente, o mosquiteiro se levantou e minha avó viu, para sua surpresa, o pai dela, meu bisavô. Ela ficou em choque, pois ele morrera 2 anos antes. No entanto, ele falou com calma com ela e disse que tinha vindo conhecer o neto. Pediu que ela permitisse que ele o pegasse no colo e, embora minha avó estivesse desconcertada, ela o entregou. Disse que meu bisavô pegou o menino nos braços, olhou para ele com ternura, deu-lhe um beijo na testa e o abençoou. Antes de ir embora, disse à minha avó: "Não fique mais triste, filha. Estou em paz e sempre cuidarei de você e seus filhos." Deu para a criança. E então o véu caiu suavemente de novo e minha vovó ficou ali, sem entender completamente o que tinha acabado de acontecer. Obrigado por ler e ajudar a manter histórias como as da minha vovó vivas. Peço, por favor, que mude o nome do meu bisavô. Quis narrar a história igual minha avó contou. E eu acredito nessas coisas, nas coisas que existem além da nossa compreensão. Eu não gostaria que algum descendente daquele narrual, ou ele mesmo, viesse atrás da minha família, ou de mim. Como diz minha mãe, o melhor dos dados é não jogá-los. Mais uma vez, muito obrigado por me ler. Olá, Uriel, olá, comunidade. Antes que o tempo me vença, como nos anos anteriores, e já que hoje tive coragem, escrevo esta história. Não espero que acreditem em mim. Sei o que vi, o que vimos, mesmo querendo que fosse embora. Às vezes isso pode sair da minha mente. Mas não vai sair de mim. Eu sou Fabs, e isso que vou contar aconteceu em 2020, exatamente no dia 31 de outubro. Parece coisa de filme, eu sei, mas é real e aconteceu por minha culpa. Tudo começou dias antes, em outubro, durante a pandemia. Eu era adolescente, estava trancado em casa e fascinado pelo paranormal. Na minha família sempre teve esse tipo de história e, se quiserem, depois conto mais. Eu, especialmente, fiquei fissurado pelo tema das bruxas. Por um relato do canal, soube que no vilarejo do meu pai, onde ainda temos família, há muitas histórias de bruxas. Dizem que elas costumam aparecer em um morro por lá. Perguntei ao meu pai e ele contou algumas histórias. Eu, muito corajoso, disse pra gente ir ver e meu pai ficou muito sério e me respondeu: "Com isso não se brinca." Mas é claro que eu não dei ouvidos para ele. A semana toda falei que devíamos ir. Comecei a fazer piadas sobre as bruxas. Não levei o assunto com a seriedade que ele merece. E é muito fácil zombar de algo que você nunca viu de perto. Eu dizia que, se uma bruxa aparecesse, ela veria com quem estava lidando, pois eu a enfrentaria. Como meu pai dizia, eu as desafiava. Por sorte, um tio nos convidou para a casa dele no dia 31. Aceitamos, claro. Íamos visitar minhas primas e sair, algo quase impossível naquele ano. O tempo todo eu dizia que, se surgisse uma bruxa, eu falaria umas verdades para ela, não ligava, só ria, desafiando elas. Chegamos na casa dos meus tios. A cidade era bonita, mesmo sem nada. Sentia uma paz típica desses lugares. A casa ficava em uma rua tranquila e a rua seguinte dava em um beco que levava direto à beira de um dos morros que cercam o lugar. A tarde foi comum, com reunião familiar tranquila. Após comer, meus tios e pais conversaram sobre os avós. Nós, minhas primas, minha irmã e eu pedimos permissão para sair. Já éramos grandinhas, mas tinha uma priminha que naquela época tinha 5 anos. Então, tecnicamente, íamos cuidar dela e nos deixaram sair para brincar. Como dissemos. Decidimos ir até a esquina do beco, onde ainda podiam nos ver de casa, mas onde também tínhamos mais espaço para correr. Estávamos nos divertindo, perdemos a noção do tempo e, sem perceber,
Já eram umas 7 horas e já estava escuro. Na outra esquina, alguns garotos usavam lençóis e óculos escuros, a fantasia de fantasma popular naquele ano. Eles tinham uma caixa de som e estavam tirando fotos. Eram adolescentes como a gente, então não ligamos. Até que ouvimos algo que não combinava com o ambiente. Foi como um lamento, algo parecido com um ai, entre um gemido e um choro. Quase igual ao típico áudio da Chorona. Meu primeiro pensamento foi que tinham colocado isso na caixa de som para assustar minha prima, a menina. Era Halloween. Virei para olhá-los, pronto para reclamar, mas não podia ter sido eles. Eles estavam mais assustados do que nós, pegaram suas coisas e saíram correndo direto para suas casas. Foi estranho sim, mas pensei, com certeza fingiram estar assustados porque foram pegos. Continuamos brincando. Afinal, era a noite das bruxas e podia ser uma pegadinha, né? Após alguns minutos, voltou a se ouvir. Já não era mais um lamento. Agora parecia mais um grito de mulher, forte, mas distante. Um som que deixou todas nós paralisadas. Nós nos olhamos entre nós para confirmar que realmente tínhamos ouvido. E sim, era real. Estava ali. Estávamos com medo, mas não queríamos demonstrar. Tentamos ignorar, procuramos uma explicação. Podia ser qualquer coisa, pensávamos. Continuamos brincando, ou pelo menos tentamos, mas o som continuava sendo ouvido cada vez mais longe, mais presente, como se quisesse que soubéssemos que ainda estava ali. Naquele momento, brincávamos de stop. Um põe o pé no centro, diz um país e sai correndo. Vocês sabem como é. Foi a minha vez de correr. Corri em direção à entrada do beco. Nessa hora, abaixei o olhar para ver o chão, porque meu cadarço tinha desamarrado e eu não queria cair. E quando levantei o olhar para o beco, o que vi me deixou completamente paralisado. Perdi a audição. Parei de ouvir minhas primas, parei de sentir meu corpo. Foi como se todo o sangue descesse para os pés, o peito apertasse e o coração diminuísse. Senti um frio tremendo no corpo todo. Pisquei várias vezes tentando acordar, achando que era imaginação minha. No fundo do beco, no lugar mais escuro, havia uma figura alta. Parecia uma mulher. Ela usava um vestido preto longo até o chão, com gola alta e mangas compridas. O cabelo dela era muito comprido, caía sobre os ombros. O rosto estava coberto por um véu, como se estivesse de luto. O pouco que dava para ver por baixo era pálido, sem expressão. E os olhos? Os olhos não vi porque não havia. Porque só havia escuridão. Uma escuridão absoluta que me fazia sentir aquele olhar até os ossos. Poderia ser uma fantasia, sim, uma muito bem feita, mas havia um detalhe. Aquela coisa, seja lá o que fosse, não tinha pés. Aquela coisa estava flutuando a uns 10 centímetros do chão, bem quietinha, olhando diretamente para mim. Fui andando para trás sem virar as costas até onde estava minha irmã. Ela me perguntou o que era aquilo. Eu disse que não sabia, impressionado porque ela também estava vendo. Não conseguíamos falar direito, não conseguíamos nem pensar. Ao tentar desviar o olhar, algo me fez olhar novamente para ela. Ela já estava mais perto. Ela estava se aproximando devagar, flutuando e sem se mover. E aqui quero me deter nisso, porque as pessoas sempre perguntam: por que você não correu? Por que vocês não foram embora? É muito fácil porque você não consegue, porque o medo de verdade te paralisa. O medo real é a pior sensação do mundo.
o medo da morte, o medo de não entender o que você está vendo, te deixa totalmente inútil. Senti que ela tinha todo o controle sobre mim, eu não conseguia parar de olhá-la, me mexer ou correr, não conseguia fazer nada. Até que ouvi a voz da minha mãe nos chamando, dizendo: "Meninas, vamos embora." E aí foi como se eu tivesse sido descongelada. Assim que a ouvi, consegui correr. Saí disparada para casa, corri como nunca na minha vida. Eu juraria que aquela coisa vinha atrás de mim. Sentia que nunca ia chegar em casa, mesmo estando a 3 casas de distância. Quando vi minha mãe, tudo o que eu queria fazer era abraçá-la, chorar. Eu queria literalmente mostrar que era humana, que ainda estava aqui, que não pertencia ao medo nem a ela. Mas antes que eu pudesse começar a chorar, pensei: será que ela vai brigar comigo? Eu entrei na caminhonete, me cobri com o cobertor que sempre levamos para o caso de precisar e fiquei em silêncio. Já eram umas 9 horas. Eu não quis nem olhar para a estrada, não quis olhar pela janela. Sentia que se olhasse para trás, a veria ali, como se ela ainda estivesse conosco, mesmo sozinhos. Ao chegarmos em casa, minha mãe perguntou por que estávamos tão caladas. Minha irmã e eu estávamos em choque. Eu só conseguia pensar naquilo que tínhamos visto e não conseguia falar. Eu não conseguia nem imaginar tentar explicar para minha mãe o que tínhamos acabado de ver. Minha mãe ligou a televisão e passava um especial de lendas. Bem na hora apareceu a da Chorona e colocaram o lamento dela. E foi nesse momento, até esse momento, que explodi, que comecei a chorar, que contei tudo para minha mãe, entre soluços. Pedi desculpas para ela por não ter obedecido. Disse para ela que eu sabia que merecia, que eu tinha provocado, que era minha culpa por ficar desafiando as bruxas. Minha mãe disse pra gente: "Ai, meninas, isso acontece porque vocês foram se meter onde não foram chamadas. O que vocês tinham que fazer lá?" Ela nos deu leite, esperou acalmarmos e mandou dormir. Minha irmã e eu dividíamos o quarto. Dava para a rua no 2º andar e a gente não conseguiu dormir. Toda vez que eu fechava os olhos, eu via ela e aqueles olhos negros cheios de ódio. Eu sabia que ela estava olhando para mim. Minha mente só repetia que ela já estava vindo me pegar. Várias vezes ouvimos batidas na janela naquela noite. Jurávamos que ela estava lá fora, que tinha nos encontrado, que estava ali. Não me lembro muito do que aconteceu naquela semana. Só lembro que eu não conseguia dormir, que continuava sonhando com ela. Minha mãe diz que à noite eu chorava, que eu estava como se não estivesse ali, que mesmo eu jurando que estava dormindo, ela disse que eu não queria comer, que eu não queria fazer nada. Antes de completar uma semana, eu já estava muito abatida, cansada, magra, diz minha mãe. Fui levado a uma tia que faz curas. Ela é do mesmo vilarejo onde vimos aquilo, mas agora mora aqui. Minha mãe contou para ela o que vimos, que naquele momento achávamos que era a Chorona por causa do lamento. E minha tia nos disse o seguinte: essa não era a Chorona. Essa é uma bruxa mendiga. Ela te viu, Tchernita, e com a luz que você carrega, ela quis te sugar. Ela se agarrou a você porque você a desafiou. Elas ficam furiosas ao serem desafiadas, mas agora ela verá. Minha tia me limpou com várias coisas, pôs algo no meu pescoço e senti de verdade, como se tirassem um peso dos meus ombros que eu nem sabia que carregava. Depois disso, consegui voltar a dormir melhor, mas nunca quis voltar àquela cidade. E acreditem, jamais voltaria a zombar de algo que eu não conheço. Pode ser que eu nunca mais as veja, mas agora eu sei que elas sim me viram e pode ser que ainda saibam quem eu sou e onde estou. Muito obrigado, espero que possam escolher meu relato. Sintam-se totalmente à vontade para modificá-lo. Vocês não sabem como me fizeram companhia
nas minhas noites de insônia, em viagens de estrada e ao longo desses 7 anos. Obrigado, Uriel. Obrigado, comunidade. Que tenham uma feliz noite das bruxas. Comunidade, é hora de olhar para a tela porque estão aparecendo os vencedores dos últimos sorteios. Lembrem-se que, se o seu nome estiver aparecendo agora na tela, vocês devem escrever para meu relato da noite @gmail.com e compartilhem lá o seu nome de usuário para que eu possa dizer como acessar o seu livro autografado. Feliz Halloween, feliz Noite das Bruxas. Fiquem atentos aos barulhos lá fora esta noite.